E aí pessoal, eu fiquei muito tempo aqui sem fazer vídeo aqui pra vocês no canal. Dei uma pequena pausa aí nos vídeos. Vocês já devem ter notado isso daí. Mas eu vou começar a refazer esses vídeos agora aqui com mais frequência do que eu estava fazendo anteriormente. Bom, e vamos começar aqui. Bom, hoje eu trouxe aqui um livro para poder fazer uma análise bem rasa aqui para vocês aqui, contando um pouquinho sobre a história e o desenvolvimento que apresenta esta obra. E que obra é esta? É essa que está aqui em cima aqui. Ela já é uma obra bastante antiga. História da Civilização Brasileira, 1500 a 1822. Os autores são o Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Bom, como vocês podem observar aí pelo vídeo, é uma obra já bastante velha, pois já não fabricam mais este livro aqui. Esse livro eu comprei, foi num sebo na internet, e ele foi escrito aqui, quer dizer, na verdade ele foi publicado no ano de 1959, para vocês perceberem o quão velho já está bastante esta obra aqui. Já está até com as folhas bastante amareladas e etc. Bom, e vamos começar aqui. O que fala a respeito sobre esta obra de Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, História da Civilização Brasileira, 1500 a 1822. Este livro ele tem por objetivo fazer uma revisão da história do Brasil que ocorreu no ano de 1958. Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, juntamente com outros historiadores brasileiros notórios como Hélio Viana e Arlindo Veiga dos Santos, eles fizeram a primeira jornada de revisão da história do Brasil, que foi realizada lá em janeiro de 58, que tinha por objetivo rever todos os documentos históricos da coroa portuguesa e também daqui do Brasil, para tentar fazer uma revisão da história como ela é verdadeiramente, e não como já vinha sendo contada logo depois de 1822 ali, por escritores influenciados por essa cultura marxista, positivista e etc. Eles descobriram que na verdade toda a história do Brasil, que é contada exclusivamente hoje nas escolas, que é repassada para os universitários, que são distribuídos, colocados para vender os livros nas livrarias e etc., que é distribuído para o público em geral, ela é em grande parte uma farsa gritante e que não tem nada a ver com a verdade que está escrita nos documentos oficiais históricos da coroa portuguesa e também aqui da província, na verdade quando o Brasil era província de Portugal e etc. Esses irmãos analisaram na época, quando eles fizeram a primeira jornada de revisão da história do Brasil, que nas primeiras páginas desta obra aqui é explicado um pouco, dando só apenas um resumo de como foi esta jornada e etc. Os irmãos analisaram mais de 150 mil documentos para compor este livro aqui e mais outros livros que eles publicaram depois, na década de 60 e também de 70. Eu já fiz uma análise de um outro livro aqui do Manuel Rodrigues Ferreira, A Ideologia Política da Independência. Vocês podem conferir no canal aí depois, se vocês quiserem. E este livro aqui ele vai traçar o período histórico, como diz aqui no nome, de 1500 a 1822, colocando períodos, acontecimentos que não são repassados para o público em geral hoje em dia. E eles fazem aqui, na verdade, nesta obra, uma denúncia, denunciando já na década de 40, 50, que toda a história do Brasil que já estava sendo contada para os estudantes nas escolas era aquele tipo
de história marxista para que os brasileiros sentissem ojeriza pelos portugueses e etc. Sentissem esse ódio que foi sido inventado posteriormente pela República desde 1889, criando assim aquela ideia, aquela falsa ideia de Portugal estando em rixa com o Brasil, ou o Brasil tendo essa rixa com Portugal. Tudo isso daí foi uma grande farsa que foi sendo construída ao longo de todas essas décadas. E se a pessoa ainda continua acreditando nessas baboseiras, é porque ela nunca pegou um livro verdadeiramente aqui que conta a história do Brasil sem essa visão marxista e positivista da história. Seja por Tito Livre Ferreira, Manuel Rodrigues Ferreira, Hélio Viana, Arlindo Veiga dos Santos e vários outros historiadores que participaram desta jornada de revisão da história do Brasil, que foi realizada na cidade de São Paulo. E aqui eles também vão contar como surgiu o sistema eleitoral dentro do Brasil, que foi trazido de Portugal pelo rei, e que foi implantado aqui desde 1532. Prestem bastante atenção. Quando Martim Afonso de Souza sai de Portugal e vem para o Brasil, ele ajuda, né, a fundar ali a capitania de São Vicente, que depois vai se chamar São Paulo, hoje em dia, não é? E dali em diante, de 1532 em diante, ele já coloca à disposição da população para que o povo pudesse votar nos seus candidatos, nos seus eleitos, que eram os procuradores e os juízes da época. Não tinha deputados. Isso daí foi uma obra, quer dizer, isso daí de negócio de deputado e etc. Já é invenção, já é construção, na verdade, do século XIX em diante. Então, na época, você só tinha lá os juízes e também os procuradores. E essas pequenas cidades que estavam sendo construídas, nelas tinham as câmaras municipais, que foram sendo construídas também desde 1532 e se espalhou por todo o Brasil, surgindo assim um grande, como eu posso falar aqui, uma verdadeira federação, porque cada município na época, cada estado, eles não dependiam do governo central, do governador geral, que era na verdade um representante do rei aqui no Brasil. Todas essas cidades eram independentes uma da outra. Cada cidade também, como vai contar aqui nesta obra, tinha seu exército próprio, já estava sendo construído ali desde muito tempo atrás as suas próprias forças armadas. A própria população se disponibilizava para poder se armar e se defender dos estrangeiros que também poderiam sair de outros países da Europa, que poderiam vir para cá para poder tentar explorar, que na verdade isso daí também foi uma grande farsa que foi sendo montada ao longo da República, de que Portugal só veio colonizar, né, o Brasil, entre aspas, para exploração e nada mais, e não deixou absolutamente nada de bom para o país. Isso daí também é uma grande mentira que foi sendo construída e que é totalmente desmentida aqui nesta obra de Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira, e também nas outras obras que eles lançaram posteriormente. Também vai contar aqui bastante a respeito da história de Portugal, quer dizer, na história de Portugal não, a história do estado de São Paulo. Vai fazer um perfil histórico quase que completo, porque ainda faltavam bastante documentos ainda, bastante documentos para serem encontrados e compreendidos, para serem escritos em livros. Ele também já fala aqui nesta obra do Tito Livre, do Manuel Rodrigues. E galera, quando vocês pegarem este livro aqui para ler e analisar, estudar ele profundamente, vocês vão perceber o quão grande foi a mentira que estava sendo construída para nós desde o primário, desde o ensino fundamental, porque também vai ser desmentido aqui essa história de que o Brasil foi colônia de Portugal.
vai contar exclusivamente como em todos os documentos da coroa portuguesa, essa palavra colônia nunca existiu para se referir ao Brasil. O Brasil sempre ele foi denominado exclusivamente de três nomes. Primeiro, província do Brasil, Estado do Brasil e Reino do Brasil. Nunca foi denominado pela coroa portuguesa ou pelo povo aqui do Brasil de colônia. Isso daí nunca existiu, que foi uma mentira também, que começou a ser contada desde a independência do Brasil por Dom Pedro I e por José Bonifácio, que eles inventam essa mentira aí de que o Brasil foi colônia de Portugal para se opor às cortes de Lisboa, porque se eu for contar toda a história aqui do que aconteceu, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu sugiro que vocês acompanhem o canal do Instituto Mucarage Brasileiro, do professor Loriel Rocha, que ele é um filósofo da história, especialista em cultura oral e simbólica luso-afro-brasileira. E ali existem vários vídeos em que o professor também vai contar a respeito sobre isso daí, que ele faz umas verdadeiras aulas de história que nós, meros leigos brasileiros, nunca ouvimos falar a respeito sobre isso daí, tudo baseado em documentos de fonte primária, a mesma coisa que foi escrita aqui neste livro e nas outras obras, que tudo isso foi analisado desde documentação de fonte primária, nada foi inventado, como foi para esses historiadores marxistas e positivistas, beleza? Este livro aqui ele é bastante raro para encontrar, talvez vocês encontrem em algum sebo na internet, como eu consegui achar aqui e comprei. Não é tão caro assim, pois também meu livro já está bastante velho, então eu encontrei ele por um preço bastante bom, beleza? Espero que vocês pesquisem mais a respeito sobre esses dois historiadores, beleza? Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Conheçam a obra deles, conheçam também a obra do professor Loriel Rocha e do Instituto Mucarage Brasileiro e o que eles estão fazendo já há 40 anos para para construir novamente a alta cultura do Brasil, para fazer esta revisão histórica do Brasil e também de Portugal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal. Se você tem alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. Deixa aí o seu joinha também. E até a próxima, galera. Falou!